Boa tarde, catedráticos. Estamos aqui com mais um Para a Igreja Ninguém Chama. E hoje nós estamos na primeira igreja, ou primeiro local de São Paulo, na Igreja São José de Anchieta, bem aqui no centro, no pátio do colégio. Então vocês podem ver aqui, ó, dentro da fachada, já tem aqui uma placa explicando, né? Aqui sobre a cruz de Cristo nasceu essa cidade, dedicada ao apóstolo Paulo pelos jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta, entre outros. 25 de janeiro de 1554. Então, meu amigo, é muita história, é uma estrutura bonita. Claro que foi reformada, só que a pedido do pessoal da igreja, eu não vou poder falar dentro da igreja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filmar aqui e aí depois eu vou incluir o áudio. Então, vocês vão ver que eu vou incluir o áudio depois. Mas eu vou passar aqui, vocês vão ver. É uma igreja bonita, cheia de história, muito bem conservada. Eu vou passar para vocês, mas depois eu vou narrar o que eu tive aqui. Não vou poder falar. Bom, estamos falando de um lugar que começou como uma cabana simples para catequização de índios, né? Lá em 1554, né? A gente precisa lembrar que em 1759 houve a expulsão dos jesuítas e isso aqui virou o Palácio do Governador e sede da província. Em 1886, o teto dessa igreja cai e o templo é demolido, né? Então a gente precisa analisar isso também. Em 1954, volta às mãos dos jesuítas e em 1979, com a base em fotos antigas, é erguida a igreja São José de Anchieta. Deve caber aqui umas 200 pessoas, né? Esse altar, que é bem lindo, né? Ele é construído em uma peça única, esculpida em granito rosa brasileiro, é a parte de baixo ali. Aqui em cima, a gente está vendo um símbolo do Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus, né? Cláudio Pastro, que era, vamos dizer assim, o arquiteto de tudo isso aqui. Aqui, ao lado, a gente tem uma imagem de Maria. Então isso aqui é uma tradição bizantina, onde Maria não é o centro, mas ela é o trono que apresenta Jesus ao mundo. E agora a gente começa a passar para os lados da igreja e ver todo o simbolismo direcionado a São José de Anchieta. Essa imagem é uma réplica, né, em azulejos, da imagem de Benedito Calixto, que fala de Anchieta, quando Anchieta foi preso ou virou cárcere ali dos índios, e ele escreveu um poema virgem, né? Aqui nós temos o ambão, que é a mesa da palavra, né? Ali a palavra de Deus ganha voz, e ali no princípio, né, retrata ali o Evangelho de São João, Jó 1:1. Então lembra um pouco a igreja de São Francisco em BH. Essa igreja, na verdade, ela tem uma forte influência do Concílio Vaticano II, essa coisa mais minimalista e tudo mais. Então me lembra muito a igreja de São Francisco em Belo Horizonte. Aqui nós temos uma outra imagem que remete muito ao início de tudo isso aqui, né? Estrutura baseada na fé e no amor. Então assim foi criada essa igreja em São Paulo. E aqui a gente chega no final da igreja. Você viu que elas são bem pequenas, a igreja é bem pequena mesmo, não tem muito mistério. Foi feita num local onde foi a primeira igreja, então por isso que ela é bem pequena. Aqui você tem outra imagem que reflete o processo de catequização dos índios. Então ali você mostra provavelmente São José de Anchieta mostrando coisas aos índios ou coisa assim. E aqui nós chegamos em outro local, né, que é a pia batismal, que atrás dela tem outro texto ali, que ela reflete muito o objetivo do batismo, que é uma nova pessoa voltada para Deus. É o batistério lateraense, que é o batistério de Latrão, né, considerado aí o primeiro batistério oficial da igreja, da história do cristianismo, e foi 315 depois de Cristo, né, que fica ali na Arquibasílica de São João de Latrão.
em Roma, é óbvio. Aqui nós estamos finalizando a parte da igreja onde tem um texto que fala o seguinte: não se vende em praça esse pão da vida, porque é comida que se dá de graça, reforçando a função da igreja e dos cristãos, né? Aqui pra mim fica a parte mais bonita da igreja. Eu acho que em imagem eu não consegui pegar tudo, mas aqui é o sacrário. Então, pra quem não sabe, o sacrário, se ele tá com essa vela, essa luz acesa ali, significa que ele está ocupado. Aqui nós estamos saindo do altar, né? E no altar você percebe que é uma igreja que é pequena. Lá atrás tem um órgão, tem um coral que canta periodicamente aqui. Não sei se pode participar ou não. Então, isso é bem interessante aqui. Aqui eu queria mostrar de uma outra forma uma coisa que eu sempre chamo a atenção pro teto das igrejas. O teto da igreja aqui não tem muito mistério, né? Ele é um teto de madeira, mas aqui me chama muita atenção pela igreja de São José em Belo Horizonte. Eles me explicaram que o teto ele tinha a forma de um casco de um navio. Aqui tem o mesmo formato. Lá tinha desenhos, tinha frescos, aqui não tem. Mas a ideia de ter um casco do navio é que mostra que nós estamos em um caminho dentro de um navio e nesse navio tem um capitão, que é mostrado no altar, né? O altar remete a esse capitão, que é Deus. Então, estamos todos dentro desse caminho, a igreja seria esse navio, ou a nossa vida em si seria esse navio com o capitão dessa nau, que é Jesus, que é Deus. Então, agora eu vejo de uma outra forma, quando eu venho para igrejas e vejo esses tetos meio côncavos ali. Aqui é o final da igreja, ou logo na entrada da igreja, depende de quem vê, nós temos exposto o fêmur de São José de Anchieta. Então tem uma parte aqui só dedicada para isso. Tem essa cruz bem bonita ali na parede branca. E aqui nós temos o espaço do fêmur junto com o retábulo antigo da igreja. Então tem um retábulo bem bonito ali. Não sei certamente se era o retábulo antigo, mas é um retábulo bem bonito. Aqui nós temos uma facsímile, uma cópia idêntica autorizada. Essa é a carta de batismo de São José de Anchieta. E do outro lado, a gente tem um decreto do Papa Clemente XII para a abertura do processo de beatificação de São José de Anchieta. Então é uma facsímile, então são cópias idênticas autorizadas. Não é a cópia original. Do outro lado, nós temos uma lista de todos que deram origem a esse local, né, a esse ambiente, ao pátio do colégio, em 1554. Então aqui eu tenho... Ficou meio ruim filmar, porque na câmera eu não consegui pegar o nome certinho, tinha essa dobra. Mas venham até aqui e vejam de qualquer forma. E para terminar, a cruz ficou maneira. Vai! É isso, pessoal. Terminamos aqui mais um para a igreja, ninguém chama. Como eu falei com vocês, eu não pude falar dentro da igreja. Achei legal, a igreja é bem silenciosa, bem bacana. Mas é uma igreja bem legal, muito histórica. Então, eu acho interessante, tô falando de uma região, isso aqui, né, foi em 1554 que isso aqui foi feito. Não isso exatamente, isso foi reformado, é óbvio. Mas é muito interessante entender como a fé fez com que pessoas como José de Anchieta, né, o São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, viesse para cá, para um novo mundo, um novo lugar e realmente criasse isso aqui para poder ter uma convivência cristã com os índios, poder catequizar os índios, poder ter uma vida normal. E acabou que tudo isso virou São Paulo, né? Então é importante a gente entender as nossas raízes e isso aqui é muito interessante para entender as raízes do Brasil, para entender a relação do Brasil descoberto com os índios, com os portugueses, com o cristianismo e como as coisas realmente sucederam. É importante aqui a gente tem a história contada. Então vale a pena. Fica aí mais um para a Igreja Ninguém Chama e até o próximo. E aliás, galera, curta o canal, compartilhe, vamos fazer esse negócio crescer para a gente viajar o mundo. Valeu!